Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à aula 60 da nossa comunidade. Esta aula está gravada porque, por esta altura, quando estiveres a ver este vídeo, eu vou estar algures na Islândia e como vou fazer uma road trip, ou como estou neste momento a fazer uma road trip, e não sei se iria ter acesso à internet facilmente, decidi gravar a aula e deixá-la disponível para ti na mesma. Então, o objetivo da aula hoje é nós falarmos sobre dicas e estratégias que podes usar quando fores de férias para te ajudar a manter a massa muscular e não acumulares massa gorda. Foi um tema bastante pedido. A última vez que fizemos aqui a sondagem para decidir os temas das aulas foi há 2 semanas, se estiveres a ver isto neste momento, não é? No dia 30 de agosto, e eu decidi deixar a aula gravada porque foi a segunda aula mais votada naquela semana de escolha de temas. Então, quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach, trabalho na área do fitness desde 2006, licenciei-me em 2007, criei esta página de Gym Tips em 2019, um ano antes da entrada ou da chegada do Covid, e o objetivo era simplesmente quebrar o máximo de mitos possíveis que existiam dentro do fitness. Eu trabalhava apenas no formato presencial e via muita gente com muitas dúvidas sobre coisas que eu acreditava serem bastante básicas. Passados estes anos todos, portanto 6 anos desta página criada, eu continuo a ver ainda muitos destes mitos a serem divulgados. Não tem sido fácil andar a quebrar estes mitos, mas vamos trabalhando e vamos combatendo. Durante estes 6 anos a trabalhar com acompanhamentos online, já ajudei mais de 300 pessoas a conseguir fazer mudanças físicas e não só físicas, também mudanças cá de cima, mentais, e é esse o meu grande propósito neste momento, é ajudar pessoas a conseguir mudar o seu mindset perante o emagrecimento, perante a construção de massa muscular, perante o fitness em geral, perante a saúde em geral, para que possam ter uma melhor qualidade de vida, uma esperança de média de vida mais elevada, melhor qualidade de vida, mais vitalidade e conseguirem aproveitar melhor os seus dias neste mundo, que são contados, não é? Que são limitados. E o meu grande objetivo passa por tentar ajudar o máximo de pessoas possível a conseguir fazer essa transformação, não só física como mental. Em relação à aula de hoje, para isso que nós estamos cá. Antes disso, a aula já vai aqui com 59 aulas. A semana passada tivemos a aula como aumentar cargas e repetições, só para dizer que hoje é sábado. Sábado da semana anterior, portanto esta aula está a ser gravada com uma semana de antecedência, ou uma semana de antecedência para a saída, assim, e ainda não dei esta aula 59, ok? Ainda não a dei. Vou dar daqui a umas horitas. Estou a gravar já aqui esta aula. É engraçado, estou a comentar com vocês porque é engraçado. Então, destas aulas todas que eu já dei desta nossa comunidade, eu juntei 20 que são específicas sobre emagrecimento, com tudo aquilo que tu precisas de saber para conseguires emagrecer com sucesso. Basicamente é um videobook que eu criei. Este videobook tem este índice, que são 20 aulas, tem aqui 4 aulinhas de bónus, mas tem estas 20 aulas principais. Como é que ele está organizado? Basicamente tem um resumozinho do que é que foi cada uma das aulas e em baixo tem um link de acesso à aula gravada, que é uma aula do estilo da aula que eu estou a dar hoje. Portanto, se tiveres interesse em perceber como é que funciona este videobook, manda-me mensagem que eu terei muito gosto de explicar-te como é que funciona. Se quiseres adquirir, são apenas 7 euros. 7 euros, neste momento, é o que tu gastas num pequeno almoço fora, praticamente. Então, o pequeno almoço dá-te para um dia, este videobook dá-te para o resto da vida e pode-te ajudar realmente a conseguires emagrecer com sucesso. Em relação à aula de hoje, que é para isso que nós estamos cá, agora sim. Primeiro, objetivos: perceber porque é que as férias não precisam de ser um retrocesso no teu processo de emagrecimento, saber o que é que podes fazer para manter a massa muscular e evitar ganhar massa gorda e que estratégias práticas tu podes realmente colocar em prática, não é? Para manteres minimamente a tua atividade física e aproveitares para comer, mas não ganhares massa gorda. Estes são os 3 pontos da aula de hoje e vamos começar já por desafio de férias. O que é que isto quer dizer? Quando nós vamos de férias, qual é que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é, primeiro, termos rotinas diferentes. Há muita gente que aproveita as férias para treinar mais, porque como durante os dias de trabalho normais não consegue ter boas rotinas de treino e está sempre limitado, aproveita para as férias para conseguir dedicar-se um bocadinho mais ao fitness, digamos assim, mas a grande maioria das pessoas, quando está de férias, mesmo tendo mais tempo, acaba por deixar muita atividade física de parte e os cuidados da alimentação. Muita gente acaba por,
quando está de férias, como não tem rotinas para nada, acaba por ter sempre muito mais dificuldade em organizar a sua vida para conseguir fazer as coisas, porque como nunca tem timings para nada, acaba por estar sempre a adiar e eu já vou fazer, já faço daqui a bocadinho, e quando dá por si, o dia passa e não fez nada. Nem cuidou da comida, nem cuidou do treino, nem cuidou do sono e não fez nada de produtivo. E nós temos que perceber uma coisa, que é, as férias servem para nós descansarmos, certo? As férias servem para nós fazermos um reset, certo? Mas as férias nunca deveriam de servir para nós nos desleixarmos e nós não nos preocuparmos com nada, tá? Mas já vamos lá. Então, durante as férias normalmente fazemos mais refeições fora e isso aumenta a probabilidade de nós nos desleixarmos também na comida e isso faz com que nós, sem querer ou de propósito, iremos ter maior consumo calórico, ou seja, maior consumo de calorias e mais energia consumida para além daquilo que a gente deveria. E, pior ainda do que o maior consumo calórico, é a pior qualidade alimentar. Porque o grande problema nas férias, digo eu, nem é comermos mais calorias, é comermos menos nutrientes. Porque uma coisa é nós comermos mais calorias que devemos, outra coisa é nós darmos ao nosso corpo menos nutrientes do que ele precisa. E quando nós associamos as duas coisas, e normalmente isso acontece nas férias, que é comer muito mais do que devíamos e nutrir-nos muito menos do que devíamos, nós temos as duas coisas piores da dieta, que é calorias em excesso e nutrientes em déficit. E aí o nosso corpo começa a gritar. E associado a isso também nós temos a inatividade física. E associado a tudo isso nós temos um mindset completamente diferente, que é o deixa andar, estou de férias, quer saber. Depois quando voltar de férias logo se vê. E isto é, como é que se diz? É uma receita de bolo que vai destruir o teu bolo todo. É uma receita que vai destruir o teu bolo todo. O não cuidar minimamente do que vais comer. O não ter controle nenhum sobre a dieta. O não ter nada planeado para seres minimamente ativo. O teres as rotinas todas desreguladas, sem teres horas de acordar, nem horas de deitar, nem horas de fazer seja o que for. E a mentalidade do deixa andar porque estou de férias e isto é para aproveitar, é mesmo um cocktail mortífero para destruir o teu processo. E é importante que tu tenhas, ou que entendas, que um processo de emagrecimento, ou qualquer processo de transformação, seja ele físico ou mental, precisa de consistência. E tu, nas férias, a probabilidade de perderes consistência e reganhares peso e teres aquela sensação de frustração de teres que recomeçar tudo de novo é gigante. E o objetivo desta aula é fazer com que tu percebas que isto é um problema. Porque na maior parte das vezes nós adiamos muito o recomeço e quando falo muito pode durar anos. Porque depois a gente diz, eu depois em setembro começo. Eu agora não sei o quê, as férias acabaram, mas agora é a escola dos miúdos e não sei o quê, depois em outubro. Em outubro não sei o quê, que está frio e blá blá blá, e depois é em novembro. Depois entretanto já está no Natal e depois entretanto está no Ano Novo. Depois vem a Páscoa, o Carnaval, depois vem a Páscoa e quando nós damos por nós, só lá para março ou abril, quando começa a vir os raios de sol novamente, é que a gente se lembra que tem que fazer alguma coisa. Só que depois há sempre qualquer coisa a acontecer e, entretanto, já é verão, este ano já não vale a pena, depois para o ano logo se vê, porque agora estou de férias, depois no setembro... E andamos nisto muito tempo até nos bater outra vez o choque. E até nos dar bater outra vez aquele momentinho que a gente olha para nós e diz, não, eu não quero isto para a minha vida. E vou começar a mudar novamente. Só que depois fazemos um ano mais ou menos bom e tal, e depois acontece isto de novo. Então... O objetivo da aula de hoje é mesmo mostrar que é possível ir de férias e não perderes massa muscular e conseguires minimamente diminuir a probabilidade de ganhares massa gorda. Então, vamos lá. Eu não sei se viste esta minha publicação que eu fiz. Eu fiz esta publicação esta semana que estou a gravar. Portanto, isto terá passado há uma semana e meia, duas, mais ou menos há uma semana e meia ou duas, se fores andar para trás. Esta rapariga dizia que achava mal a malta treinar nas férias porque as férias deveriam ser para desligar de tudo. E o react que eu fiz foi basicamente no sentido em que as férias não são para desligar de tudo, até porque há determinadas rotinas que nós vamos sempre manter, como lavar os dentes e tomar banho, por exemplo. Então, se há determinadas rotinas que nós vamos manter, rotinas de higiene principalmente, porquê que nós não mantemos as nossas rotinas de higiene mental também? Que são as rotinas de atividade física, as rotinas de cuidados com a alimentação. Porquê que nós não devemos mantê-las? Não estou a dizer para mantê-las da mesma forma, mas fazer determinados ajustes que nos permitam
não perder completamente essas rotinas, mas termos algum tipo de controle e consciência para que possamos aproveitar na mesma as férias e não desligar totalmente de todas as rotinas que tão dificilmente nós conseguimos criar. Então, claro que depois isto aqui acaba por ser um bocado, é a minha opinião, não é? A opinião dela é que devemos desligar nas férias, mas eu acredito sinceramente que nós não devemos desligar totalmente nas férias. Independente de estarmos de férias, nós devemos ter sempre alguns cuidados. Então, vamos lá perceber que tipo de cuidados é que nós podemos ter durante as férias. Antes disso, vamos perceber primeiro o que é que faz com que a gente consiga manter a nossa muscular. Ao contrário, que é o que é que faz com que a gente perca a massa muscular. Tá? Então, primeiro, o músculo não desaparece só porque a gente deixou de treinar 2 ou 3 dias. Tá? O músculo só desaparece realmente, ou só começa a desaparecer de forma mais consistente ao fim de 3 semanas sem treino de força. Ok? Portanto, até 3 semanas sem treinarmos musculação, sem fazer o nosso treino em casa, sem fazer calistenia, sem fazer treino de força, só ao fim de 3 semanas é que nós começamos a perceber perdas de massa muscular. Ou seja, as perdas de massa muscular nas primeiras 3 semanas sem treinos são mínimas. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu fores de férias no máximo até 3 semanas, a preocupação que tu tens que ter em manter a tua massa muscular é muito, muito básica e muito simplista. Basicamente só tens que fazer alguma atividade física e teres alguns cuidados com a alimentação, como consumir proteína, consumir pelo menos ali 1.2, 1.3 gramas de proteína por quilo de peso corporal, que é super fácil para quem no seu dia-a-dia normal consome 1.6, 1.8, 2 gramas por quilo. Tá? Então, a perda de massa muscular é mínima se tu estiveres de férias no máximo até 3 semanas. E eu não acredito que haja muita gente a ir mais do que 3 semanas de férias. Então, logo por aí, a preocupação de manutenção de massa muscular é simplesmente fazer o mínimo dos mínimos, o básico dos básicos. Que eu acredito que a maior parte das pessoas consiga minimamente fazer, a não ser que fique o dia todo só na espreguiçadeira a apanhar sol. Que eu também não acredito que façam. Mas, de qualquer forma, é importante a gente falar aqui de algumas coisas que são importantes. Então, as perdas iniciais dentro destas primeiras 3 semanas acontecem mais na perda de performance e não propriamente na perda de massa muscular. Ou seja, nós perdemos resistência muscular, nós podemos perder alguma flexibilidade muscular e nós perdemos força muscular. A perda mais rápida que nós temos é na perda da resistência muscular. Ou seja, nós vamos nos sentir mais cansados, nós vamos nos sentir com menos capacidade de aguentar um esforço durante mais tempo. As perdas de força, de capacidade de produzir força, são as segundas mais rápidas. E só depois é que vêm as perdas de músculo em si, de volume muscular, tá? De perda de tecido muscular. Tal como quando nós começamos a treinar, já não treinas há 2 ou 3 anos, e começas a treinar, os primeiros ganhos que tu sentes quais são? Não sou, estou com muito volume muscular. Não são, fiquei muito mais forte. São, eu estou muito mais resistente. Eu já consigo fazer o treino todo mais facilmente. Eu já consigo fazer 10 minutos de corrida em vez de 2. Eu já consigo fazer 3 séries de exercícios em vez de uma. Ou seja, as primeiras capacidades físicas que tu ganhas quando começas a treinar depois de muito tempo parado ou depois de nunca teres feito nada, são sempre na resistência. Então, a resistência é a primeira capacidade a ser ganha e também é a primeira a ser perdida quando nós deixamos de treinar. A força é a segunda capacidade a ser ganha e também é a segunda a ser perdida quando deixamos de treinar. E a massa muscular é a mesma coisa. É a mais difícil de ganhar, mas depois também é a que demora mais tempo a perder. Tá? A não ser que a gente tenha ganho massa muscular através dos anabolizantes. E não confundam volume muscular, que é o músculo que tem volume, com tecido muscular. Tecido muscular tecido muscular, é o tecido contrátil, digamos assim, mas o tecido muscular pode estar mais desidratado e mais pequenino, ou mais hidratado e cheio de água e grandão. Ok? Então, o mesmo tecido muscular pode parecer pequeno ou pode parecer grande. E quando nós paramos as 2 semanas, por exemplo, de treinar, o que acontece é nós sentimos perda de volume muscular porque o músculo ficou mais desidratado. Ficou com menos capacidade de absorver água e ficou com menos capacidade de retenção de glicogênio muscular. Então, nós ficamos com menos volume muscular, mas com o mesmo tecido muscular, porque assim que nós voltamos aos treinos, o nosso músculo volta a encher novamente. Ok? Mas perdas de tecido muscular
só acontecem mais ou menos ao fim de 3 semanas. Então, isto é super importante que vocês entendam para não ficarem já a pensar que é só porque esta semana teve 2 feriados e eu fiquei 2 dias sem treinar e o terceiro também porque aproveitei por sei lá, ter um fim de semana prolongado, já vou perder massa muscular porque fiquei 3 dias sem treinar. Isso não acontece assim. Tá bem? Não acontece. Felizmente, né? Felizmente. Tal como também não acontece só porque tiveste 3 treinos bué da bons, ganhaste massa muscular. Também não acontece assim, tá? Então, o quarto ponto que é importante para nós mantermos a massa muscular é manter a proteína alta. Proteína alta, para quem não treina força, será para as pessoas normais que não treinam força 0,8 gramas por quilo. Para quem treina força, mas está com pausa de treino de força porque está de férias, eu diria aqui mais ou menos 1,2, 1,4 gramas por quilo poderá já ser suficiente, porque não está a haver desgaste maior do nosso músculo, mas para mantermos a nossa massa muscular convém termos aí esses valores. No entanto, se conseguirem ter valores de 1,6, 1,7, 2 gramas por quilo, melhor ainda, né? Porque aumentam a probabilidade de conseguirem realmente manter massa muscular. E fazer um mínimo de estímulo muscular, que é atividades físicas, nem que seja simplesmente ir fazer caminhadas e qualquer coisa, fazer algum estímulo muscular para que o músculo sinta a necessidade de manter ali algum glicogênio muscular a ser usado dentro do músculo para que o músculo não tenha necessidade de ser usado como fonte de energia, ok? E se vocês fizerem estas duas coisas, vocês vão conseguir minimamente preservar a vossa massa muscular durante as férias, tá? É muito importante que vocês percebam isso. Então, que estratégias nós podemos usar a nível alimentar para conseguirmos mais facilmente consumir os nutrientes que precisamos para manter a massa muscular e para não consumirmos calorias em demasia para acumular massa gorda. Então, primeiro, manter o foco em proteína em todas as refeições. Ou seja, o foco, em vez de se focarem em comer alimentos pouco calóricos, o foco é fazer refeições com muita proteína. Porquê? Porque se vocês consumirem muita proteína, vocês matam 2 coelhos de uma cajadada só. Ponto 1. Conseguem consumir o macronutriente que vos ajuda a manter a massa muscular. Ponto 2. Conseguem consumir um dos macronutrientes mais importantes para manter a saciedade. Ou seja, fazem com que vocês tenham mais facilidade em controlar o consumo calórico, mesmo sem estarem preocupados com ele. Tá? Então, o grande foco que nós devemos ter quando estamos de férias a nível alimentar é meter proteína em todas as refeições. João, mas eu estou na praia, e apetece-me comer uma bola de Berlim, eu acho que esforcei-me tanto este ano que vou comer uma bola de Berlim. Ok, comeste a bola de Berlim, não tem proteína. Ok, fazes essa refeição com a bola de Berlim. Mas todas as outras refeições que dependerem de ti, mete proteína nas refeições. Tem essa preocupação, não custa nada. Okay? Não custa nada, é uma questão de pensares o que é que vais levar para a praia, pensares o que é que vais levar para a caminhada que vais fazer, pensar o que é que vais ter nas tuas férias, de forma a teres em todas as refeições proteína. Claro que naquelas refeições atípicas, naquelas refeições que são mais festivas, que vais ter um jantar em casa, que vais jantar fora, que vais whatever, tenta fazer no máximo uma dessas refeições por dia. E nas outras todas vais pôr a proteína. Mesmo que essa refeição não tenha, pelo menos nas outras refeições tu garantiste a proteína. Tá? Então este é o primeiro foco. Manter proteína em todas as refeições. Depois, usares aquele conceito dos pratos equilibrados. Que é metade do prato cheio de vegetais, um quarto do prato com um alimento rico em proteína e um outro quarto do prato com alimentos ricos em hidratos de carbono. Batatas, pão, arroz, massas, bolachas, por aí, carnes, peixes, ovos, por aí, e vegetais, é tudo aquilo que tu quiseres, tá? Se conseguires fazer isto nas refeições que dependem de ti, nas refeições que não são atípicas, já ganhaste, tá? Usar a regra dos 80-20, que é 80% daquilo que tu sabes que precisas, proteína em todas as refeições, muitas frutas, muitos vegetais, e 20% daquilo que tu gostas. A bola de Berlim na praia, um jantar de óleo canito de sushi, uma ida jantar fora para comer sabe-se lá o quê, ok? Tenta usar aqui a regra dos 80-20 nas tuas férias. De maneira que tu possas aproveitar também de forma moderada, como é óbvio, e essas férias. E não pensares acima de tudo que o dia acaba hoje, tá? Porque o dia não acaba hoje. Evita o ciclo da restrição-compulsão.
este é um dos grandes problemas de quem vai de férias e tem medo de engordar, que é comer o mínimo possível para evitar o consumo alto de calorias, para evitar que o peso suba, e isso só vai gerar mais probabilidade de termos algum episódio de compulsão quando não conseguimos ter força mental para resistir a esse consumo. Ou porque passou o rapaz das bolas de Berlim, ou porque estávamos a fazer uma caminhada no calçadão e vimos lá uma banca de gelados ou de bolos, ou porque seja o que for. Ou porque fomos jantar fora e estávamos naquela de comer o mínimo possível, se calhar nem comia as entradas, mas estava tão cheio de fome porque andei o dia todo a cortar que depois no jantar como 5 ou 6 mil calorias e se calhar sem qualidade nenhuma, ok? Então, este é um sério problema. Evita, acima de tudo, a restrição. Não queiras comer o mínimo possível. Preocupa-te em comer o máximo possível de proteínas. Porque se tu te preocupares em comer o máximo possível de proteínas, tu sem querer já estás a comer o mínimo possível de calorias. Tá? Se tu te focares em comer o mínimo possível de calorias, o que vais fazer é comer alimentos que são pouco calóricos, que também não te vão dar muita proteína. E isso vai fazer com que tu andes cheio de fome. Mesmo que tenha mais fibra, vais andar cheio de fome. E quando tens fome, tens mais probabilidade de aumentar a tua compulsão alimentar. Então é muito importante que tu também tenhas isto em atenção. E, acima de tudo, evitar o pensamento perdido por 100, perdido por 1000. Usar o mindset certo na abordagem à alimentação. Não é porque tu comeste uma bola de Berlim na praia que está tudo perdido. Não é. Não é. Porque tu só tens que depois, na refeição seguinte, meter o máximo de proteína. Fazeres um prato equilibrado. Usares a regra dos 80-20. E evitares a restrição e ficares sem comer o resto do dia só porque comeste a bola de Berlim na praia. Tá? Porque o teu objetivo não é comer o mínimo possível. O teu objetivo é comer o máximo possível de proteína. Então, quando tu chegares a casa, tu vais fazer uma refeição rica em proteína, em vez de fazeres uma refeição pobre em calorias, porque comeste a bola de Berlim e ficaste de consciência pesada, ok? Não fiques de consciência pesada, porque este pensamento do perdido por 100, perdido por 1000 e este pensamento do comer o mínimo possível, juntos, são uma bomba para tu te destruires. Tá? Então, não é porque tu falhaste numa refeição que tu agora pensas que se lixe. Agora que já falhei, olha que se lixe. E não é porque tu queres comer o mínimo possível que tu vais conseguir não engordar, porque isso vai te gerar compulsão. Então foca-te acima de tudo na proteína. E a nível alimentar, mais uma vez eu digo, vais de férias, se eu pudesse escolher só uma coisa para te dizer, é come o máximo de proteína que puderes. Mete proteína em todas as refeições. É o melhor conselho que eu tenho para te dar para quem vai de férias. Come proteína em todas as refeições. Okay? Então, estas são as estratégias alimentares que tu podes e deves usar nas tuas férias, durante as tuas férias. A nível de treino, ao contrário daquele Reels que eu fiz o react, que dizia que nós temos que desligar de tudo, não devemos desligar de tudo. Deves ter o pensamento de treinar rápido, ou seja, fazer treinos curtos e simples, básicos, que parece que não valem a pena, vão ser sempre melhores do que não fazeres nada. Ou seja, mais uma vez, já falei aqui em algumas aulas, usar a estratégia dos treinos express, dos treinos de 2 minutos. Escolhe um exercício com o peso do teu corpo, que podes fazer em qualquer lado do mundo, e faz esse exercício durante 2 minutos, o máximo de repetições que conseguires. Ponto. Acabas o treino e vais para a tua vidinha. Todos os dias faz isso. Treino express de 2 minutos com o peso do teu corpo, onde quiseres, à hora que te der jeito, treinas e ficas despachado. 2 minutos por dia. Vai ser sempre melhor do que ficares em casa sem fazer nada, só porque achas que esse treino não compensa fazer. E 2 minutos não te vai compensar todos os estragos que tu já cometeste a nível de consumo calórico do dia. Então, preocupa-te em fazer o simples, o básico e no mínimo tempo possível, mas faz. Tá? Mantém essa rotina, mantém esse treino, porque esse treino vai-te ajudar a manter as rotinas, vai-te ajudar a não perder as rotinas, porque quando tu acabares as férias, tu ainda tens a rotina de treino. Se calhar é um treino diferente, mas é um treino na mesma. É aquela autorresponsabilidade de teres que te pôr a treinar, de te
de acabares o treino e teres aquela sensação de bem-estar que é, porra, eu hoje não tinha vontade, estava de férias, só queria era não fazer nada porque tenho é que desligar, mas eu fiz e agora sinto-me bem porque sinto-me capaz e sinto-me confiante comigo próprio. Eu não falhei a mim próprio. Então, exercícios com o peso do corpo, por exemplo, agachamentos, flexões, pranchas, burpees, podes fazer lunges, podes fazer subidas para uma caixa, podes fazer fundos num banco. Há tantos exercícios que tu podes fazer, escolhe um, faz um hoje, amanhã fazes outro, depois da manhã fazes outro e vai mudando o exercício para não ser sempre o mesmo e fazes 2 minutos o máximo de repetições possíveis. Podes fazer também 2 exercícios em super séries, por exemplo, não sei se já ouviste falar em tabatas, podes fazer um tabata, que é escolheres, por exemplo, 4 exercícios e fazeres 2 voltas em cada um, que é 20 segundos a fazer, 10 segundos a descansar, 20 segundos a fazer, 10 segundos a descansar, 20 segundos a fazer, 10 segundos a descansar durante 8 vezes. Por exemplo, isso faz com que tu consigas manter um treino com intensidade alta, porque estás a dar o teu máximo ou nos 2 minutos ou nesses 20 segundos do Tabata, em muito pouco tempo. O Tabata demora 4 minutos. Eu estou-te a dar um treino de 2. Entre 2 a 4 minutos é um treino bom para tu fazeres todos os dias. Quem é que não tem 4 minutos nas férias para poder fazer todos os dias? Toda a gente tem. Só tens é que colocar em prática. Ok? Em vez de pensares, por causa de 2 minutos nem me vou chatear, prefiro não fazer, que assim desligo-te de tudo. A sério, não tens 2 minutos para fazeres uns exercícios? Tu continuas a lavar os dentes, certo? Tu continuas a tomar banho? Ou tu deixaste de ter 2 minutos para poderes lavar os dentes e 5 minutos para poderes tomar banho? Não deixaste. Então porquê que não tens 2 minutos para treinar? Okay? 2 minutos num dia de 24 horas. Okay? Então, 5 a 10 minutos, pronto, falei-te 2, falei-te do Tabata 4, mas vá, entre 5 a 10 minutos por dia faz uma diferença brutal. Não só porque tu vais manter as tuas rotinas ativas, que é super importante o teu corpo não desligar totalmente das coisas que são importantes para ti, porque, mais uma vez, para ti é importante lavar os dentes, para ti é importante tomar banho, mesmo que às vezes não tenhas vontade, tu vais fazê-lo, porque para ti é importante. Então, o treino, se para ti também é importante, porque já vinha de trás, mantém-te a fazê-lo, com os ajustes que são precisos fazer, que é diminuir muito para o básico, fazer apenas com o peso do corpo, fazer apenas 2 minutos, 10 minutos no máximo, diminui a forma como treinas, mas mantém o treino ativo. Se treinavas 4 vezes, mantém-te a treinar 4 vezes, 5 a 10 minutos 4 vezes, por exemplo. Tá? Isto faz uma diferença brutal, acredita. Por muito que tu aches que não vale a pena, vale sempre a pena. Tá? Ou então, fazer as simples caminhadas, natação, bicicleta ou algum outro tipo de atividade física que tu faças nas férias. Sei lá, a malta que tem um campo de ténis ao pé, vai jogar ténis, vai fazer surf, vai fazer, sei lá, vai fazer uns trilhos, vai, sei lá, dependendo do sítio onde tiveres, uma canoagem. Há tanta coisa que pode ser feita nas férias, a nível de atividade física. É simples, lembrem-se. Se vocês se mantiverem minimamente ativos e consumirem a proteína que precisam, a probabilidade de perda de massa muscular só começa a acontecer assim que vocês estão parados mais de 3 semanas. Tá? Então, tens é que te manter minimamente ativo. Faz qualquer coisa. Okay? Faz qualquer coisa. Se eu pudesse escolher uma única dica para tu manteres qualquer coisa a nível de atividade física, a nível de treino, faz os treinos express de 2 minutos todos os dias. 2 minutos de agachamentos, no outro dia 2 minutos de flexões, no outro dia 2 minutos de pranchas, no outro dia 2 minutos de burpees. João, mas eu não consigo burpees. Ok, faz outra coisa qualquer. Faz lunges, faz subidas para a caixa, faz agachamentos outra vez, faz abdominais, faz qualquer coisa. E umas caminhadas. Tá? O básico dos básicos. Tá? Mindset que tu deves mudar para as férias. Então, primeiro, fazer o mínimo, fazer o básico é melhor que nada. 2 é melhor do que 1, mas 1 é melhor do que 0. Então, se tu não podes fazer 2, faz 1. Por muito que 2 seja melhor que 1. Não tenhas aquela mentalidade do já que não consigo fazer 2, prefiro não fazer nada. Porque assim também aproveito e estou de férias, assim desligo-te tudo. Não faças isso. Porque vais-te arrepender. Quando voltares aos treinos, vais-te arrepender. E quanto mais tempo tu estás de férias, mais te vais arrepender. Quanto mais tempo nós paramos, mais difícil é de retomar. Tenho a certeza que já passaste por isso. Portanto, não cometas esse erro outra vez. Faz os mínimos. Por muito que não te apeteça porque estás de férias, são 2 minutos, porra. 2 minutos. E podes fazer as caminhadas no final do dia, nas marinas, nas calçadas, nos trilhos, whatever. Mexe-te
minimamente por ti, tá? Por ti e pelo teu futuro eu. E o teu futuro a curto prazo, que é quando voltares às rotinas novamente, porque eu sei que tu vais querer voltar, porque sabes o bem que te fez. Então, este mindset é super importante. As férias são para aproveitar realmente. Eu não estou a dizer para tu não deixares de fazer as coisas que é suposto fazermos nas férias, que é desligar de algumas coisas, que é aproveitar, que é divertir, que é comer coisas diferentes, que é exagerar um bocadinho mais. Mas evitar regredir é o objetivo das férias. Não é continuar a progredir. Também não uses as férias como agora estou de férias, vou-me esforçar mais e vou-me dedicar mais porque tenho mais tempo. Também não uses as férias para isso. Porque depois também te vais arrepender. Porque ao fim e ao cabo depois também não aproveitaste para desligar do trabalho propriamente dito. Porque tiveste um outro trabalho que é investir em ti o máximo que conseguires. Tá? Então, aproveita as férias. As férias são para aproveitar. São momentos específicos do teu ano que são únicos. Então o objetivo é aproveitar, mas tenta manter sempre o foco de fazer o mínimo dos básicos das rotinas que tu já tinhas antes. Tá? Consistência é manter os hábitos que tens. Por muito que eles sejam menos intensos, ou menos frequentes, ou com uma duração mais baixa. Mantém os hábitos. Treinavas, lá está, 5 vezes por semana musculação, 1 hora em cada treino. Ok. Se for preciso, fazes 4 treinos de 2 minutos, pelo menos. De 2 minutos. Baixaste muito a quantidade de treino, baixaste muito a intensidade de treino, baixaste um bocadinho a frequência de treino, mas mantiveste o mínimo das rotinas, o mínimo dos teus hábitos. Tá? Ou seja, mesmo em menor escala, deves continuar a fazer o básico, aquilo que tu já fazias, para não perderes totalmente os hábitos. Vale mais 2 treinos curtos do que 0 treinos perfeitos. Tá? Porque por muito que tu tenhas esse tal pensamento, que é, já que não consigo ir ao ginásio e treinar porque também não quero estar a pagar uma diária, porque a diária sai bem da caro e não vale a pena, também não vale a pena fazer os 2 treinos. Não, claro que vale a pena fazer os 2 treinos em casa, com o peso do corpo. Claro que vale a pena. Porque 2 treinos básicos, simples, curtinhos, são muito melhor do que nenhum treino perfeito. E este aqui é um grande problema que nós temos, que é, já que não é para fazer perfeito, vale mais não fazer. Ou vou esperar pelo timing perfeito para fazer, porque assim eu sei que consigo. E como esse timing perfeito nunca acontece, porque esse timing perfeito não existe, tu nunca vais fazer. Então, começa a fazer quando dá. Quando dá, não. Começa a fazer agora, porque vai dar. Tá? Porque se começares a fazer só quando dá, nunca vais fazer. É tal coisa. Então, ainda hoje estive na conversa à entrada do ginásio com uma senhora que já não treina há 2 ou 3 semanas. E ela estava a dizer, não, em setembro eu vou voltar, porque em setembro já acabaram estes momentos das férias e fica tudo assim mais conturbado neste momento de agosto e é sempre mais difícil. Em setembro eu vou voltar. E eu disse assim, a sério que estás à espera que setembro vá acontecer um milagre para tu voltares? Começa já hoje. E atenção, hoje é dia 23? Hoje é dia 23 de agosto, sábado dia 23 de agosto. Eu dizia, começa já hoje, não esperes por agosto, porque em agosto vai acontecer qualquer coisa que te vai impossibilitar de treinar, como por exemplo, escola. Como por exemplo, a escola dos miúdos vai começar, tu vais ficar assoberbada porque tens que comprar os livros, porque tens que organizar os horários deles e tens que organizar as coisas, e depois tens que levá-lo à escola e depois não sei o quê, e vai acontecer coisas em setembro. Diferentes das de agosto, mas vai acontecer. E depois tu pensas, não, depois em outubro a coisa já vai acalmar um bocadinho, eu começo em outubro. Em outubro vai acontecer mais qualquer coisa. Então não há um momento perfeito para começarmos. E as férias, também não há um momento perfeito para a gente fazer. Não, eu não faço agora de manhã, porque de manhã gosto de não sei o quê, e depois à hora do almoço não sei o quê, e depois à tarde, como estou na piscina, depois também não dá jeito, depois à noite não sei o quê, e depois nunca fazes. Andas sempre a adiar durante o dia, não, agora não faço mais daqui a bocadinho. Como sabes que tens tempo para fazer em qualquer altura do dia, acabas por nunca fazer. Então, o melhor é definires no teu horário já quais são os dias em que vais treinar. Logo de manhãzinha, faz logo de manhã, acordas, logo de manhã, antes de tomares o pequeno almoço, fazes esses 2 minutos. Vais tomar um pequeno almoço e tens o dia todo pela frente, estás despachado. Escusas de estar à espera de, não, faço daqui a bocadinho, porque daqui a bocadinho é que é melhor, que não sei o quê. Depois acontece qualquer coisa e acabas por nunca fazer. Então, férias não servem para desligar tudo. As férias servem para tu aproveitares, servem para tu experienciares coisas diferentes que não experiencias durante o resto do ano, mas não servem para te desligares de tudo. Caso contrário, a gente passava a ser bichos. E não somos bichos nas férias. Né? Aproveita com moderação. Então, na prática, o que é que podes fazer realmente? A nível da alimentação, levar snacks.
para a praia, levar snacks para a China, levar snacks para onde fores. Fruta, porque é rica em fibra, baixa em calorias e com muitos nutrientes, portanto, estás a nutrir muito o teu corpo com poucas calorias e tem fibra que deixa-te alguma saciedade. Iogurtes proteicos, por exemplo, ou mesmo simples iogurtes daqueles com poucas calorias, sempre te dão ali algum doce e dão-te um bocadinho mais de comida com poucas calorias ou com proteína. Barras, bebidas proteicas, tudo o que tenha coisas com proteína ou muitas frutas. São os melhores snacks que tu podes levar para onde fores. Muitas frutas, muitos alimentos ricos em proteína. Ou os iogurtes proteicos, ou os iogurtes de calorias, ou as barras de proteína, ou as tais bebidas proteicas. Eu prefiro barras ou iogurtes, porque as bebidas, como são líquidas, não te deixam tão saciado. Tá? Mas, se gostares mais de bebidas, pode dar mais jeito. Tá? Planear refeições-chave, como pequenos almoços ou mesmo jantares. Aquelas refeições que dependem só de ti, que são feitas, se calhar, ainda em casa, tê-las bem planeadas. Não é abrires o frigorífico da casa que estás a alugar e olhas para o frigorífico e não tem lá nada dentro. Não tem lá nada dentro porquê? Porque tu não compraste e não meteste lá. Porque tu não planeaste com antecedência aquilo que ias fazer. Tá? Então, planeia como deve ser, o que é que vais comer ao pequeno almoço, o que é que vais comer ao almoço, o que é que vais comer ao jantar, o que é que vais comer nos snacks de meio da manhã, ao meio da noite, ou ao meio da tarde. Tá? Planeia as refeições. João, mas eu costumo fazer sempre o jantar fora. Ok, então o jantar não está aqui nas refeições planeadas, porque tu vais comer fora, é aquela refeição que tu vais abusar um bocadinho mais, que não te vais estar tão preocupado com o que é que vais comer, vais aproveitar, mas naquelas que não são atípicas, que dependem só de ti, planeias um bocadinho e faz com que elas tenham a tal proteína que precisam de ter. Tá? Ajusta as quantidades de coisas a comer, como álcool e sobremesas, que são normalmente as coisas piores nas nossas férias. O álcool, temos sempre tendência de beber um bocadinho mais de cerveja, um bocadinho mais de vinho, tenta beber com moderação. Não procures querer apanhar uma boleira só porque estás de férias. Não é fixe. Se calhar quando somos mais novos até pode fazer algum sentido, mas depois vocês vão perceber que ok, pronto, foi bem da fixe e tal, como eu lembro-me quando era mais novo, lembro-me de uma história de uma colega minha que dizia: ei, a festa ontem foi brutal, apanhei uma bobadeira que não me lembro de nada. E disse assim: então como é que tu sabes que foi brutal? Se tu apanhaste uma bobadeira e não te lembras de nada, como é que sabes que a festa foi brutal? Tu chegou a uma altura, dali para a frente, tu já não aproveitaste nada da festa. Portanto, a festa não foi brutal. Tu nem sabes o que é que fizeste. Tu se calhar ficaste deitada no chão. Como é que a festa foi brutal? Okay? Mas pronto, este já é a minha cabeça a falar que sou um bocadinho mais velho. Mas tentem ter alguma moderação, algum cuidado com a quantidade de álcool que bebem. Não é fixe. Não é fixe. Tá? É fixe poder beber um bocadinho, socializar um bocadinho, sim, mas tenham um bocadinho de moderação. Mesmo para as sobremesas, não precisam de comer as sobremesas como se o mundo fosse acabar hoje. Tá? Provem um bocadinho de cada uma delas, mas lembrem-se acima de tudo, o objetivo aqui não é vocês cortarem naquilo que gostam, é comerem, beberem e aproveitarem aquilo que gostam, mas incluir aquilo que é preciso incluir. As proteínas, as frutas, tá? A água. Aumentem a quantidade de água, aumentem a quantidade de proteína, aumentem a quantidade de frutas. E depois bebam o álcool e as sobremesas que for conveniente para vocês dentro da consciência e dentro do perceber que o mundo não acaba hoje. Tá? Mantém-te hidratado, autocontrole, beber muita água, que é aquilo que eu tinha acabado de fazer. Bebam o máximo de água que conseguirem. Isso vai-vos ajudar a controlar a fome também. Tá? Um corpo hidratado é um corpo que tem menos sensação de fome também. E é um corpo que vai funcionar melhor, tá? Principalmente no verão, com o calor e tudo mais, bebam muita água. Tá? Até porque o álcool também desidrata um pouco, os açúcares também nos deixam a boca seca, então bebam muita água, o máximo de água que conseguirem. Programem a vossa atividade física, ou seja, aquilo que eu tinha falado há pouco. Definem quais são os dias e quais são as horas em que vocês vão fazer a vossa atividade física programada, os tais 2 minutos. Na minha opinião, vocês deviam pôr isso logo de manhã. Assim que acordam, fazem logo o treino. E depois ficam despachados para o resto do dia. É menos uma preocupação para o dia. Normalmente nós devemos começar o nosso dia com as tarefas mais difíceis. E a atividade física nas férias é a tarefa mais difícil. Então comecem pela atividade física. Ficam logo despachados e vão ver que o vosso dia corre melhor. Então programem, escrevam que dias e horas e o que especificamente é que vocês vão fazer em cada um dos dias de atividade física. Tá?
Resumindo, o músculo demora a perder-se, ou seja, nós não perdemos massa muscular só porque estamos uma semana sem treinar. Tá? No entanto, se nós não fizermos atividade física nenhuma e não comermos proteína nenhuma e comermos demasiadas calorias sem nos nutrirmos como deve ser e sem nos hidratarmos como deve ser e sem dormir com qualidade, podemos realmente perder massa muscular ao fim de uma semana. Porque nós não estamos a dar nada ao nosso corpo que ele precisa para manter a massa muscular. Agora, se fizerem os mínimos dos básicos, só ao final de umas 3 semanas é que começam a perder massa muscular. Tá? Então, este é o ponto-chave que eu quero que vocês entendam. Tá? Perder massa muscular não se perde assim. Tal como não se ganha assim, também não se perde assim. E essa é uma grande vantagem da massa muscular. Fazer pequeninos treinos, mais boas escolhas alimentares, dá-nos consistência nas férias, que é aquilo que nós precisamos. Tá? Então, pequenos treinos, escolhas alimentares boas dentro das refeições, fora das festividades, fora das refeições atípicas. Controlem as vossas refeições atípicas, mas usem e aproveitem as refeições atípicas. As bolas de bolinho na praia, os gelados na caminhada à noite, whatever, as jantaradas fora, os almoços fora, porque há malta que faz almoços fora, aproveitem, como é óbvio, estão de férias, mas nas outras refeições tentem ser conscientes, tá? E já que eu falhei, ou já que eu falhei, não é já que eu falhei, é já que eu quis ter aquele momento atípico à hora do almoço, se calhar à noite eu vou-me controlar um bocadinho mais, se calhar o gelado que eu vou comer à noite, em vez de ter 3 bolas, se calhar já só tem uma, se calhar vou mais cedo para, em vez de caminhar meia hora, caminhar 1 hora. Ok? Este tipo de ajustes são relativamente fáceis de fazer nas férias. Tá? Equilíbrio é aproveitar sem perder o rumo. E é isto que a gente quer durante as férias. É ter férias equilibradas. Férias saudáveis. Não é férias em que nós desligamos de tudo. Porque desligar de tudo não é saudável. Tá? Então, férias não tem como objetivo ter um retrocesso no nosso processo, mas faz parte da nossa vida e nós devemos aproveitá-las de forma consciente, mas devemos aproveitá-las. As férias são mesmo para a gente aproveitar. E realmente tirar um bocadinho o pé do acelerador. Não é tirar totalmente, mas sim, tirar um bocadinho o pé do acelerador. Entretanto, hoje é dia 30, não é? Esqueci-me de mudar aqui o texto. Hoje é dia 30 e no dia 1, segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira, vou lançar a segunda edição do desafio do Zero à Tua Melhor Forma, que é um desafio de 21 dias que te vai ajudar a organizar e planear hábitos que te vão ajudar a emagrecer. Então, eu acredito que a maior parte de vocês já esteja inscrito neste desafio. De qualquer forma, eu quis falar dele na mesma, porque aqui o objetivo é nós criarmos uma base sólida com hábitos simples, focar-te em consistência e não na perfeição, acompanhar com tarefas diárias e com orientações em vídeo que eu vou lançando o desafio para vocês ganharem motivação dentro desta comunidade que eu já criei, que vocês possivelmente até já lá estão, e o investimento é gratuito, ou seja, vocês não vão pagar nada para participar neste desafio. Portanto, quem já está, parabéns, vai ser brutal, começamos daqui a 2 dias. Quem não está, faz favor de ir ao link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e fazer a inscrição e entrar no chat da comunidade, porque a partir de segunda-feira nós vamos começar então com as tarefas diárias para fazer. São 21 dias, 21 tarefas, que vão ajudar-te a organizares e a planeares o teu dia e a mudares o teu mindset perante o emagrecimento, que é esse o grande objetivo. Mudar o mindset perante o emagrecimento, organizar e planear as tuas rotinas para que tu formes hábitos que te vão ajudar a emagrecer. Tá? Além disso, nós vamos ter 3 mentorias em grupo, em vídeo, em que nós vamos todos falar em conjunto e eu vou dar dicas a cada um de vocês. Têm que participar na comunidade, na videochamada, como é óbvio. A ideia é fazermos aqui uma videochamada, uma mentoria em grupo, para podermos falar e colocar em prática algumas coisas com pontinhos certinhos para nós organizarmos as coisas como deve ser. Tá? Portanto, se ainda não estás inscrito, inscreve-te, está bem? Porque eu tenho a certeza absoluta que este desafio te vai ajudar a reorganizares a tua mente e a começares este setembro que andas a adiar há tanto tempo. Acho que é o momento perfeito. É gratuito, eu vou estar contigo durante 21 dias, eu vou estar a apoiar-te, eu vou estar a ajudar-te a colocar em prática essas rotinas, esses hábitos que tu queres colocar realmente em prática.
que depois vão fazer com que tu sejas sustentável e consistente num processo de emagrecimento. Então, se não estás inscrito, inscreve-te. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, está bem? Portanto, basta carregares lá, deixas lá o teu nome, e-mail e número de telefone, carregas OK e vais entrar numa página de obrigado, onde tu vais carregar para entrar logo na comunidade, está bem? Espero por ti lá e espero conseguir ajudar-te nestes próximos 21 dias, tá? E assim ficamos. Este desafio começa então segunda-feira, de hoje a 2 dias, falta menos de 48 horas, né? Porque já é sábado à noite. Dia 1 de setembro a gente começa então com o desafio e de hoje a uma semana, no próximo sábado, cá estaremos e essa aula vai ser ao vivo, porque eu já vou estar em Portugal, chego no dia 5, que é sexta-feira, portanto, no sábado, dia 6, já estarei cá para vos dar a próxima aula em direto. Tá? Espero por ti, espero que esta aula tenha feito sentido para ti, que ainda vais aproveitar se vais de férias agora em setembro e vemo-nos na próxima semana. E se estás no desafio, vemo-nos segunda-feira. Até já.